E... Hum, a gente vai falar hoje sobre as origens da religião Deixa eu achar aqui. e, Repórter. e a gente vai falar sobre também, cadê D? Uhum. A gente vai falar sobre também coisas de antiteísmo e materialidade real da religião. A gente não vai ficar, tipo, de todas as religiões, não é só de uma não, de como é que funciona a religião. Uhum. Ah, E isso vai ser a ponto, tá aqui. Tipo, eu vou mais uhum. participar. Tipo, origem de religião tem uma pouca bibliografia da coisa. Eu tenho Sim, um sim. pouco, assim, tipo, até bem um bom senso da coisa. Então. Mas o antiteísmo, assim, é quando eu vou começar a tacar pau na coisa. Uhum. E aí a gente tem que falar sobre a situação do que é o antiteísmo, o que nós vamos organizar nisso e o que isso nos afeta, né, nessa questão de tipo como essas coisas realmente são construídas. Eu estou em dois lugares, eu tô no Element também. Pessoal do Element, se você tá vendo, eu não consigo ver o seu texto, tá? Desculpa. Mil desculpas. Vou ter que organizar isso aqui. Do Elements? Element alguma outra plataforma? Não é Element, é. É Element? Eu não lembro. É Kik, sei lá. É outra plataforma. Eu tô na Twitch, gente. Ponto é, eu tô na Twitch, eu não tô conseguindo ver seus textos. Me desculpa. Mil desculpas. TST. Tá bom. É só isso. Eu sei, é confuso, mas ok. Tipo, também não tem. Eu não sou uma deusa também pra fazer tudo ao mesmo tempo. Se eu fosse, estaria muito da hora. Mas não é. Não é fácil. Não. Oi, Vic. Bom, vamos começar. Deixa eu pegar aqui o captura de janela bonitinho. Mind Maps. Ok. Estou testando vários programinhas também para ver qual que fica melhor para modelo de apresentação. Bom. Aqui nós temos hoje, nós vamos falar de religião. Da história da religião. Ah, É a segunda live seguida, né, sobre o tema. segunda live. Próxima live, gente, vai ser sobre Anarcho-Queer 4. Anarcho-Queer. Teoria Queer 4. Deixa eu pegar. Ó, clap, clap, clap. Vai ser sobre a teoria Queer 4. E aí a gente tem que. E na teoria Queer 4 a gente vai falar sobre Hum. relações normativas e gênero. Vai ser um assunto mais entrando em gênero e como é que funciona Eu tudo posso até isso. participar. Eu tenho, inclusive, seria uma das coisas que eu falaria no Congresso Trans, entendeu? Então, Uhum. se quiser puxar um pouquinho. Uhum. Deixa eu só ver aqui. Cadê, gente? Eu tô compartilhando o link em outros lugares também. Tô pensando onde é que eu posso compartilhar. Acho que eu vou compartilhar lá no Load Comics também. Oi pra todo mundo, quem tá chegando, estamos esperando todo mundo. Ai, Uhum. ai, ai, vamos ver. Togo, como você tá, Togo? Oi, Dogo. Oi. Tamo aqui com a Dedê. Ai, Uhum. vamos lá. Eu sempre amo o Dogo. O Dogo é muito fofo, ele tá sempre toda live, então. Tipo, eu apareço em qualquer live e o Dogo tá lá, então. Muito fofo. Uhum. Bom, vamos começar. Primeiramente, o que é uma religião? Eu coloquei aqui esse item aqui. Uhum. Religião. Mas o que é a religião? Uma coisa é tipo. Porque todo mundo fala de religião isso, religião aquilo. E começando aqui, nós temos que definir o que se classifica como uma religião. O que se. Tá um pouquinho baixo, um momento. E Oh, agora, como é que tá? deu. E agora, tá melhor? Tá melhor Chad, a por voz? favor, dê o feedback. Eu não sei se tá melhor. Esperando o feedback. Agora tá de buenas, ótimo. Tá ótimo. Ok. Então, vamos começar, gente. Começando, nós temos que falar sobre o que é a religião antes de começar a falar das suas origens. A religião que a gente está tratando não é só religiões modernas e muito menos normativas. Nós estamos tratando de religiões antigas, a religiões novas, a religiões esotéricas. Então, qual que é a linha que liga as religiões? Existe alguma linha que liga essas religiões? Bom, vou falar das possíveis linhas de conexão com a religião. Aqui nós temos uma que uma pessoa religiosa vai te falar que é a linha da
fé. É uma linha que a pessoa pode falar. O que liga as religiões é a fé. A fé liga as religiões. A crença liga as religiões. É, todo mundo acredita que algo pode acontecer, algo pode mudar, Sim, mesmo sim, que improvável. sim, sim. Mas Uhum, existe outras linhas de pensamento, obviamente. uhum, Existe. Olá, Bono de Batlenan. Existem outras linhas de pensamento, obviamente. Ela não é a única linha que se analisa sobre religião. Outra linha da análise de religião é sobre materialismo regional. O que é o materialismo regional? As regiões específicas vão criar locais específicos, vão criar condições específicas que vão facilitar alguns tipos de processamento, alguns tipos de rituais, não outros. Por exemplo, uma região onde se queira muito gostar de, por exemplo, um deserto, você vive numa região mais desértica, uma região mais árida, talvez seja mais difícil você cremar corpos, enquanto uma região onde você tem acesso à madeira seja mais fácil você cremar corpos. Porém, uma floresta, cremar corpos pode ser perigoso, então dependendo da região onde você está, ela facilita ou dificulta alguns rituais e logo isso vai formar alguns rituais que vão compor uma religião distinta. E aqui nós temos uma terceira forma de análise, que é uma análise que a gente não vai entrar muito aqui, mas é claro que tem a análise da gnose, que tipo, toda Porque religião, tem religiões que é, não possuem uma divindade, por exemplo. sim, Hum, e toda a questão da gnose é como é que as religiões se determinam a partir do esotérico, do não entendido. E é claro, você pode falar, a gnose, ela é uma análise ligada, na verdade, ela não está aqui, ela está ligada à fé. Por causa do que é a gnose? É quando alguém entende alguma coisa através de uma interferência divina. Essa análise é uma análise esotérica, tá? Ela não é análise que a gente pode colocar aqui na nossa frente, porque ela é um tipo de análise esotérica. Você está recebendo uma informação de um ser divino, ou de uma força divina, ou de uma revelação de alguma coisa além do nosso mundo. Isso é uma gnose. É uma forma de entendimento. E é claro que se você quiser analisar também. Opa! E é claro que também tem a outra forma de análise material, que também é a análise cultural. Uma cultura vai desenvolver certas tradições, certas formas de se manter, certas formas de se organizar que são culturalmente relevantes. Essas formas culturais vão, portanto, influenciar a religião. E aqui a gente tem uma clara divisão de como alguém pode ver uma religião. Você pode ver a religião como aspecto esotérico, fé e gnose, ou como aspecto material, materialismo regional, cultural e humano e individual aqui também. Como é que você interpreta a sua por causa das suas experiências. E aqui, e aqui a gente tem essas três formas de análise. São três formas de análise materiais e aqui você tem uma questão de fé. Para nossa fundamentação aqui, não é. Como é que a gente vai. Nós estamos falando de uma análise materialística. Então, nós não vamos entrar muito na análise de fé e gnose. Tá? A gente não vai entrar muito. Por causa que essa análise aqui é uma análise teológica. O que a religião prega, o que a religião é, como a religião é, qual que é a lógica dentro daquela religião e como é que aquela religião funciona dentro das suas próprias regras. Isso aqui é uma análise teológica. E cada religião, e toda religião tem sua teologia, tá? Tipo, uh, teologia é o estudo de Deus, na verdade. Nem toda é complicado você usar essa palavra, mas eu entendo porque se usa. Tipo, toda religião vai ter uma forma de teologia própria, de análise teológica própria. Quais que são as realidades daquela religião. A gente não vai falar sobre teologia, a gente vai falar sobre
materialismo. O que aconteceu? Por que a religião veio? Mas isso aqui está determinando as fontes da religião. Mas o que é a religião? Religiões são um conjunto de rituais, forças, organizações e de práticas culturais que se determinam uma para um entendimento do sobrenatural. É um conjunto. Eu vou até anotar aqui então, vamos colocar aqui uma notinha aqui, um quadradinho. Uma religião, nesse caso, então, vamos colocar essa notinha aqui bonitinha, só para todo mundo ver. É um conjunto de rituais, práticas. Deixa eu aumentar a notinha. Rituais, práticas, instituições, organizações e práticas culturais que tentam entender ou explicar o sobrenatural. Isso é uma religião, é um conjunto. E você vai notar que esse aqui se forma como esse conjunto de coisas aqui pode existir em qualquer lugar do mundo, por qualquer motivo, por qualquer observação. E como é que esse E essas coisas têm na própria fusão, convergência ou conflito de outros. Por exemplo, o cristianismo que temos aqui no Brasil não é o mesmo cristianismo que a gente vai ter na Europa. É o Sim. influências que a gente teve no Brasil, dos contextos no Brasil, que Uhum. a gente tem o nosso próprio cristianismo, entendeu? Gente. Sim, sim. Então, aqui nós temos essa análise. É com isso, você tem a parte importante. Entender ou explicar ou até mesmo comunar. Melhor, entrar em comuna com o sobrenatural. É melhor. Porque a gente está num contexto cristão. E no contexto cristão e até islâmico até, nestes contextos, existe uma tentativa de explicar o sobrenatural. Nem toda religião tenta explicar o sobrenatural, tá? Muitas religiões é sobre a comuna, comunar, é sobre se fazer parte do sobrenatural, do mundo. Muitas religiões são sobre isso também. Então, entender ou explicar, a gente vai usar aqui, mas é por causa que é um contexto cristão cultural nosso. É um contexto cristão cultural nosso, que nós avaliamos a partir da nossa vida, que nós construímos aqui. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, primeiro, é para determinar aonde isso tudo começou. Porque isso tudo tem que ter começado de algum momento, tudo tem que ter começado em alguma hora, em algum lugar. Isso tudo tem que ter começado por algum motivo. Bom, e também isso tudo tem que ter alguma razão na análise material. Já que nós não estamos fazendo uma análise teológica, na análise material, isso tudo tem que ter acontecido em algum sistema. A religião não simplesmente apareceu ontem porque sim. Então, por quê? Bom, existem motivos. Só que nós não sabemos os motivos, porque práticas religiosas são antigas. E quando eu falo antigas, antes do Homo sapiens. A primeira relação de prática religiosa que a gente tem aconteceu cerca de 200 mil anos atrás. Antes do Homo sapiens, o Homo sapiens é de 80 mil anos atrás. 80 a 100 mil anos, sim. Sim, e tipo, 80 a 100 mil anos. 80 a 100 mil anos. Então,
a gente vai ter que entender essa questão aqui, ó, que é, peraí, que existe uma relação entre como esses rituais começaram e como essas religiões se desenvolvem e se reformam a partir do tempo. Tem que, basicamente, basicamente, o primeiro, como é que você sabe que existe um sinal de religiosidade se formando? Enterrar corpos. É o primeiro sinal que a gente encontra sobre ritualística. Porque, antropologicamente falando, este é considerado o primeiro sinal porque enterrar um corpo, ou cremar um corpo, ou fazer algum ritual com um corpo, não é algo que você ganha uma vantagem natural. Oi, Sovi. Não é algo que você ganha uma vantagem natural ao cremar um corpo, ao enterrar um corpo, ao fazer alguma coisa com o corpo. Aliás, Inclusive, você pode se ferrar no meio, né? Porque a chance de pegar uma doença mexer no corpo, lidar com todo o fedor, bactéria, tudo mais, ou, tipo, você atrair bicho, é muito pior. sim. Então, e você também tem que entender que esses povos não tinham nenhum motivo relativo para enterrar os corpos, porque eles eram nômades. Esses povos não eram sedentários. O sedentarismo humano é muito recente, é Uhum. coisa de 15 mil anos, 20 mil anos atrás. A gente tá Uhum. falando de 100, 200 mil anos. Então, É, tipo, não era mais fácil eu só deixar o corpo lá e meter o pé? então enterrar corpos, inclusive no meio de migrações, de território de migração, é um sinal de ritualística. Então, os primeiros sinais de ritualística começam a aparecer 200 mil anos atrás, antes do Homo sapiens. Depois, os sinais de ritualística vão ficando mais complexos. Conforme o tempo vai passando, começam -se a encontrar não só os corpos enterrados, mas outros sinais, como, por exemplo, pedras cravadas com simbologia, ou adereços que se utilizavam, ou coisas como roupas, se enterrar com roupas é um sinal de uma ritualística mais avançada, porque roupas são uma coisa útil. Você deixar com o corpo não faz sentido lógico. É, e indo para até mais outros pontos, por exemplo, ferramentas que tinham algum adereço extra ou ferramentas sem finalidade, entendeu? Tem um exemplo de um povo que eu não lembro qual agora, me perdoe, mas que eles colocavam penas e um monte de outros adereços nos seus tacapes para poder, tipo, mandar para um bom lugar depois que abate, entendeu? Sim. E você também começa a notar vários que os sinais de ritualística, aqui ó, culturais, a ritualística começa a se complicar mais. E se complicar no sentido de ela fica mais avançada, ela fica mais complexa, as pessoas desenvolvem mais habilidades ritualísticas do que previamente exposto. Então se desenvolvem mais formas ritualísticas, se desenvolvem mais complexidade e, obviamente, isso vai desenvolver mais análises de como essas coisas se formam. Vamos então para as pinturas rupestres. Pinturas rupestres tinham um aspecto ritualístico. A gente não sabe qual. A gente não sabe qual. Se era para se era para pedir para alguma força os para que os animais fossem abundantes. A gente não sabe se é por causa que eles usavam para comemorar caças bem-sucedidas, mas é ritualístico. E aqui eu tenho que deixar uma coisa clara. Ritualística não é necessariamente esotérica. Rituais sociais existem. Existem, todo mundo tem rituais sociais. Nem toda ritualística é esotérica. Por... Legal ver o WhatsApp toda manhã é um ritual, basicamente. Você faz isso de maneira religiosa. Uhum. Então,
Mas por que a ritualística está tão ligada à religião? Porque uma ritualística que se embrenha na sociedade tende a se tornar esotérica no mundo antigo. Hoje em dia menos, mas no mundo antigo tendia a se tornar mais. Aí você fala, mas como assim? Por causa que uma análise estrutural fundamentada nisso vai ter que ter uma questão de quem está fazendo, por que está fazendo e quais os motivos. Muitos rituais que nós entendemos como rituais sagrados começam como rituais por algum motivo. Existem rituais que tomam, elas com estes rituais com o tempo eles tomam uma ou uma eles se têm um eles se tornam sagrados, eles se tornam maiores, eles se tornam mais, eles se tornam eles ganham significado, e significado é importante na ritualística. Existem rituais e rituais, de várias formas. Existem rituais que são vazios, como por exemplo o que a Dede disse, o ritual de você abrir o seu WhatsApp é um ritual vazio, você só faz. Mas existem rituais com significado, significados pessoais, culturais. E esses significados se reproduzem a partir de geração. Inclusive, dá pra considerar o aniversário um ritual. Você faz todo ano uma comemoraçãozinha. E se não tiver, tipo, meu Deus, não te comemorei meu aniversário, entendeu? É, É uma espécie de ritual. sim, é uma espécie de ritual. E assim, conforme se fala disso, nós devemos entender o que nós damos significado e por que nós damos significado. Nós damos significado por milhares de motivos, mas os principais são apego, memórias ou, por exemplo, construções sociais. Estes são as principais formas de significação que nós temos. Por exemplo, muitas pessoas, inclusive pessoas que eu já conheci que eram ateias, iam para os túmulos de familiares, que iam para os túmulos de familiares mortos, mas elas são ateias. Então, tipo, essa pessoa acredita que ela vai lá pro túmulo que o pai que faleceu vai vai ouvir ela? Não, ela não acredita nisso. Mas esta pessoa, ela ainda vai pro túmulo do pai, da mãe, dos familiares falecidos por causa da ritualística pessoal, por causa que aquelas pessoas eram importantes para ela. Logo, é uma coisa de se ter, sabe? Que existe uma questão pessoal na ritualística. Não é só coisas vazias que as pessoas fazem por motivo nenhum. E perguntaram aqui: as drogas tiveram influência nesse processo? Sim. Pra caralho. As drogas. Não, nem perguntem o que, tipo, o que acontece com o tráfico de ayahuasca, entendeu? Drogas. Nem perguntem. Drogas, principalmente drogas alucinógenas, têm um efeito que. Principalmente cogumelos, tá? Mas principalmente drogas alucinógenas de um tipo específico. Eu não vou lembrar qual, mas elas têm um efeito que a gente chama de um efeito gnóstico. Este efeito gnóstico, você pode ou não acreditar na gnose, mas não importa se você acredita na gnose, porque não é o ponto. O efeito gnóstico é quando a pessoa quando muitas pessoas usam essas drogas, elas começam a se sentir parte de algo. Então, maior do que elas mesmas. Então, você pode ver como alguém utilizando drogas há 120 mil anos atrás ia sentir que teve uma experiência além do natural. Então, a questão das drogas não é que elas são coisas, portais para os outros mundos. A gente não tá aqui para falar algo disso ou não. A gente tá aqui para
Falar que, tipo, sim, as drogas tiveram grande influência na criação da significação e do sentimento. Que aqui tem uma questão, que aqui tem uma questão assim, do individual. Uma questão muito importante aqui na questão individual é o sentimento. O sentimento individual numa religião é muito importante. Porque, basicamente, religiões não são racionais. Elas não vêm de um âmbito racional, elas não vêm de uma análise teológica, elas não vêm de nada disso. A religião vem porque as pessoas sentem algo que elas precisam observar e elas precisam se conectar. Isso é um sentimento religioso. Elas sentem parte de algo maior, elas se sentem parte de si, elas se sentem parte do grandioso mundo. E por se sentirem parte desse mundo, elas vão se compartilhar isso. E elas vão querer comunidade. E aqui na questão individual, a gente também tem que colocar a segunda questão, comunidade. A religião é comunal. Religiões individualistas são muito recentes, eu tô falando de tipo 500 anos atrás. É, tipo, não. Religião É individualista é tipo um muito negócio, recente. pelo seu próprio ser, você é seu próprio Deus, tudo mais. Isso é recente. Isso é Entendeu? A recente. maioria surgem, tipo, somos o único povo adorando tal divindade, por exemplo, entendeu? Sim, a religião individualista é uma questão muito recente. Eu falo coisa de 500 Uhum. anos atrás, não, tipo, não é uma coisa que, tipo, surgiu. A maioria das religiões surge a partir de comunidade. E a partir de comunidade, sentimentos comunais, grupos comunais e de forças de comunidade. O cristianismo não surgiu por causa de que o Deus é seu, não. O cristianismo cresceu. Esse individualismo tem a ver com como a sociedade se organiza economicamente? Sim. E socialmente também? Sim, tá? É muito importante a gente analisar isso, porque Aí vai chegar nesse ponto ainda, tipo, com religião futuramente, uhum, pós-revolução. sim. E, inclusive, dando, vejo uma live passada sobre militarização religiosa, Uhum, não especificamente cristã, militarização do cristianismo, e a gente comenta um pouco dessa, de como o Estado, a burguesia, ela pega a religião. Então, tem a questão materialista dentro da religião e tudo mais. sim. Então temos essa questão. Temos comunidade, temos sentimento no individual, dentro do indivíduo. Na cultura, você tem o significado, a ritualística, e aqui você tem a questão econômica mesmo. A economia é importante, porque as religiões se afetam pelo mundo real. E você tem o materialismo regional, que afeta tudo isso. Porque, dependendo de onde a religião surge, ela é afetada por grupos diferentes, por influências diferentes. Então, por exemplo, quando o cristianismo surge, ele surge como uma religião comunal entre escravos. A gente tem que lembrar que o Império Romano era um império escravista. O cristianismo surge como uma comunidade de escravos. Não de todo mundo, mas os escravos se formavam economicamente e socialmente e culturalmente entre si. Eles se conectavam, eles se juntavam pela sua própria libertação. E de repente não era só escravos, mas as pessoas pobres também. Porque Roma tinha uma grande classe que estava acima dos escravos, mas também não estava muito melhor, não. Essas pessoas fora do sistema romano, que não eram consideradas romanas, o cristianismo também abrangiu comunalmente. E depois você já tinha, tipo, os pequenos patrícios, os grupos que eram jogados para fora. Os grupos, por exemplo, que eram jogados para longe, isso tudo se formou. E tem uma questão muito curiosa que na Etiópia o cristianismo chegou muito antes e se espalhou muito antes.
E ela se espalhou de forma diferente. O cristianismo etíope é muito diferente do cristianismo europeu. Muito diferente, sabe? E você E pega. do Brasil, que eu puxei mais cedo. No Brasil, por exemplo, o cristianismo tem muito santo, entendeu? Uhum, Coisa quase exclusiva. Não sei se esse em uhum, outros lugares, falando de português, também tem essa questão dos santos, mas no Brasil é muito forte. Inclusive temos santos próprios. sim. E aí você tem uma questão agora. Você tem tudo isso, e aí você tem uma questão de cooptação. O que que tá falando? Ah, mas o culto a Deus dos Reis. A religião, como a gente está falando, o pensamento religioso ele surge 100, 200 mil anos atrás. Muito, muito tempo mesmo. Não é uma coisa que surgiu, tipo, ontem, ou há 1000 anos, ou porque um rei falou que tem que ter religião. Não. O pensamento religioso surge há muito tempo. E ele tem todas as características. Só que o Estado, como a gente entende, o Estado, o Estado, como a gente compreende, o, a propriedade privada, as classes, começam a surgir 10 mil anos atrás. Tem um período muito grande em que as religiões eram religiões comunais, intergrupais, que se comunicavam e provavelmente nem sequer tinham deuses estruturados, sabe? Tipo, provavelmente nem sequer tinham uma crença estruturada, mas sim era uma crença variada, fluida entre os grupos. A gente sabe disso por causa que existiam várias artes, vários períodos artísticos que se comunicam uns com os outros e têm características ritualísticas religiosas. Mas 10 mil anos atrás surge uma coisa. Eu expliquei mais ou menos quando isso funciona, mas para resumir, surgem muros nas cidades, assentamentos, e esses assentamentos se militarizam, e ao se militarizarem, se cria uma classe militar, ou uma classe de reis, se cria classes, castas. E essas castas cooptam os pensamentos religiosos previamente existindo, por causa que provavelmente há 10 mil anos atrás já tinham religiões mais estruturadas, já tinham deuses. E aliás, a gente já sabe que a mudança dos deuses, a mudança do centro de poder dos deuses do campo para as cidades é um movimento de cooptação divina, praticamente. Os deuses eram venerados nos campos, pela população, mas esses deuses começam a ser venerados agora na cidade, eles passam a ser. E os deuses eram majoritariamente deusas, eram majoritariamente femininas, enquanto os deuses das cidades começam a ser majoritariamente masculinos, centralmente masculinos. Isso é importante porque mostra um fluxo cultural para a cooptação militar. É quando se começam a colocar deuses da guerra, porque deuses da guerra é uma coisa curiosa, porque deuses da guerra não existiam antes. Deuses da guerra são um fenômeno que surgiu junto com as cidades. Então, deuses da guerra começam a ficar importantes. É, por exemplo, não tinha antigamente. Antigamente tinha do sol, da colheita, entendeu? Do fogo, mas da guerra é uma coisa que surge politicamente, entendeu? Sim. Os deuses da guerra, eles se formam a partir da existência da guerra. Então, o que acontece com isso? Você tem Você provavelmente tinham deuses que, ou espíritos, ou entidades, ou forças de conflito humano, porque conflito humano sempre existiu. E aliás, isso é curioso, porque o conflito humano sempre existiu, então você provavelmente tinha isso, mas guerra especificamente é uma coisa que não era muito comum antigamente. Não era muito comum. Era, tipo, extremamente incomum, na verdade. Então, o que esses deuses da guerra se formam? Eles se formam a partir de estados guerreiros, e esses estados guerreiros formam outros tipos de deuses também. As entidades masculinas centrais, por exemplo. Ra, como uma entidade central masculina, é uma questão cultural que surgiu depois, por causa que a gente sabe, por exemplo, que no Egito, a deusa do espaço, que era a deusa Nut, Nut era a deusa venerada antes de Ra. Ela é venerada antes de Ra. E Nut era a deusa principal do panteão, era a deusa do espaço,
Na verdade, ela era a deusa do éter. Eles não tinham entendimento de espaço, mas eles entendiam que existia algo além da Terra. Ela era a deusa do mar, que eles chamavam dos oceanos dos céus, que os céus eram oceanos para eles, Uhum. nesse caso. O outro exemplo também, como mudam, é a própria divindade, mesmo sem alterar quem é que estão adorando. Por exemplo, mudaram Afrodite, não era branca, entendeu? Era Hum, Afrodite que não era branca. Então, é. E você tem essa cooptação. E essa cooptação segue. E essa cooptação é um padrão que se vê. Você tem uma religião que surge, essa religião é cooptada pelo poder, o poder altera a religião e usa a religião para seus próprios meios. E esse padrão se repete. Esse padrão se repete, repete, repete. E você tem isso no cristianismo, você tem isso no budismo, você tem isso em todas as religiões que você puder ver assim que são grandes religiões, no hinduísmo, você tem isso no islã, você tem isso em todas as religiões. Você tem essa cooptação do pensamento religioso para para objetivos políticos da classe dominante. e aí que vem o passe da coisa, né? Pra concluir assim o chute, então tem que acabar a religião? Não. Porque ao invés de ter pessoas lutando pra acabar a religião, mas ele sempre vai ser cooptado, vai sempre alienar. Então por que você não simplesmente luta pra acabar? Com o que acontece a cooptação? Acaba com a burguesia, acaba com o sistema capitalista. Pelo amor de Deus, tipo, estão escolhendo a coisa errada pra bater. Porque a religião, tipo, mesmo que as religiões, uma religião seja cooptada, duas seja cooptada, tricotada, tem infinitas outras religiões que merecem todo o respeito, tem toda a sua raiz histórica, cultural, entendeu? Antiteísmo, e aí eu vou passando pra Fari, que ela tem uma coisa mais histórica, antiteísmo é é uma coisa isolada de comunidade, é uma coisa isolada do proletariado, dizendo assim lá. Uhum. O E aí o antiteísmo, Cafari fala de como surge o antiteísmo, né? o antiteísmo, na verdade, surge no iluminismo. O antiteísmo não é uma coisa que, tipo, alguém se importava antigamente. Existiam críticas a instituições religiosas, sempre existiram. E sempre vão existir. Críticas a como a religião é feita. Debates teológicos sempre existiram e sempre vão existir. Tipo, não é uma coisa que dá pra se eliminar. Não é uma coisa que dá pra falar, não tem debate teológico mais. Não vamos mais discutir se Deus é isso. Não, isso nunca vai acontecer. Críticas a instituições religiosas são ainda mais comuns. Sempre vão ter críticas a instituições religiosas. Tinha crítica à instituição religiosa no Egito Antigo. Antes, na Era do Bronze, você já vê revolta de, revolta de escravo por motivo religioso e revolta de sacerdote. No Egito Antigo já tinha isso. Críticas às instituições religiosas. Isso sempre existiu. Isso é saudável, inclusive. Toda instituição deve ser criticada e toda filosofia deve ser questionada. Sim. Até porque se não criticar, alguém vai mudando, vai metendo dogma e blum. Uhum. Situações ficam tristes. Mas aí aconteceu um fenômeno muito legal que todo mundo ama, chamado iluminismo. O iluminismo criou uma relação antiteísta. O que eu quero dizer com uma relação antiteísta? Criou-se uma relação antirreligiosa em si. O iluminismo começou a querer que a razão superasse a religião. E é do iluminismo que isso vem, tá? Não vem de outro lugar, não vem do. Mas o Epicuro na Grécia. Não era. Tipo, não, desculpa, não era. Não, mas os gregos já questionavam a existência dos deuses. Não. A faísca não é o fogo, resumindo. Sim. A faísca não é o fogo. Mas os gregos já questionavam a existência dos deuses. Mais ou menos, tá? Bem mais ou menos. Também não era assim, não. Sabe? Também não era assim, não. Eles tinham um questionamento sobre a existência dos deuses como fenômeno, mas não como existência. Tipo, basicamente eles questionavam: Zeus lança o raio mesmo? Ou a gente tem alguma outra razão para isso? Ou os deuses são tipo fenomenologia? Era esse tipo de questionamento na Grécia Antiga. Não era se os deuses existem ou não. Ninguém chegava a questionar se Deus existe ou não. Era tipo um fato, era tipo um fato aceito. Então não era. Então esse negócio de questionar se existe uma força divina começou no iluminismo. Mas tudo bem, é tudo bem questionar se. Na verdade, se existe uma força divina, começou bem antes. Mas
Ateísmo sempre existiu, mas o que eu tô falando é antiteísmo começou no iluminismo. Isso eu confundi. O ateísmo sempre existiu. Sempre vai existir pessoas que não acreditam. Sempre vai. E tá tudo bem você não acreditar. É sério, tá tudo bem você não acreditar em alguma coisa. Por causa que, mas eu não acredito na religião, eu não acredito que tem. Tá, tudo bem, você não acredita. Tá tudo certo. Não tem problema nisso. E isso sempre existiu. Ateísmo sempre existiu. Ateísmo sempre existiu. Você encontra relatos de pessoa ateia no mundo inteiro em toda a história. Isso sempre existiu. Antiteísmo não. Você não ia ver ninguém na Grécia indo contra a classe clerical por motivo de que não existia deuses. Não, você nunca vai ver isso na Grécia. Você nunca vai ver isso no Tipo, a Egito. gente ainda não chegou naquele arco de homem versus Deus na literatura. E aí chega o iluminismo. O iluminismo começa a era da razão. Eles começam a fazer um monte de mentira, tá, gente? O iluminismo faz um monte de merda. No iluminismo, por exemplo, eles falam da Era das Trevas, que todo mundo era religioso, que a gente fala da Idade Média. Não existiu Era das Trevas, a Idade Média não foi tudo horrível. Teve momentos terríveis, era um sistema ruim, mas não era, tipo, a Idade das Trevas. Sabe? Não era. Não era a Idade das Trevas. E aí você chega. E conforme a Era da Razão se manifesta, é a ascensão da ciência. A ciência não começa no iluminismo, tá? A ciência começa, na verdade, durante as pesquisas das navegações. As navegações coloniais começaram a. Várias pessoas, vários escolares começaram a entrar nas navegações e fazer pesquisas. É aí que começa a ciência moderna. Essas pesquisas das navegações começam a atrair pessoas para fora do sistema que era tipo dos sistemas esotéricos de observação que era da Idade Média. E começa a ciência moderna. E a ciência moderna, ela não tem muito a ver com o iluminismo na base, mas ela tem a ver na filosofia. Quando o iluminismo chega, a ciência moderna já está um pouco desenvolvida. Já tem um certo desenvolvimento, já tem uma certa análise, já tem uma certa força. E o iluminismo usa a ciência como uma ferramenta de negação da religião como base filosófica. E aí começa o antiteísmo. O que é o antiteísmo, gente? É a negação de que a religião deve existir. E o antiteísmo é uma ideologia da burguesia, da classe dominante de qual era, qualquer foi era, mas da burguesia, surgiu com a burguesia. Da burguesia para reacionarismo social. Por quê? Porque durante a Era de Ouro Árabe tinha muita ciência, mas também essa ciência não era utilizada para questionar a religião. Então, o iluminismo coloca a religião e a ciência como opostos, o que claramente não é. Também. Se você acha que a ciência desprova a religião, tá tudo certo também, sabe? Tipo, tá tudo certo. Mas. Tipo, mas qualquer pessoa religiosa vai. Ok, beleza. Beleza, sabe? Vai tacar o fogo pra tu. Mas o ponto que eu tô falando não é um ponto individual. Eu não estou falando de você individualmente, não estou falando de suas crenças, estou falando de sistemas. O iluminismo coloca sistemas religiosos como fundamentalmente opostos a sistemas científicos. O que não é verdade, por causa que durante a Era de Ouro do Islã, a religião e a ciência elas estavam coexistindo. E aqui a gente tem, por exemplo, a classe dominante, e aqui a gente tem o iluminismo e a iluminismo e você tem a Era de Ouro do Islã. Eu estou falando de questão sistêmica. Eu não estou falando que, mas eu não acredito. Não é isso. Aqui não estamos para questionar a sua religião ou a sua falta de religião. Eu estou falando de questões sistêmicas. E aí o iluminismo ele coloca isso como fundamentalmente opostos, a religião e a ciência. Um mundo científico não pode ser um mundo religioso. E isso não é verdade. Independente se Deus existe ou não, independente desse debate, independente da realidade do esoterismo, independente dessa realidade esotérica, o que é verdade, independente disso,
de tipo, ser verdade ou se não ser verdade, de Deus existir ou de Deus não existir, se magia funciona ou não funciona, independente disso, independente da sua crença, independente disso tudo. A, a afirmação de que existe uma fundamentação sistêmica oposta da religião à ciência está errada, porque ela existia antes. Ah, mas tal filósofo questionava a religião no. Mas tal filósofo questionava a religião no Islã. Tudo bem. Ele provavelmente tinha alguém que questionava a religião no Islã. Provavelmente tinha. Mas não é sobre isso. Eu estou falando de hábito sistêmico, de ambiente sistêmico. Porque a religião, no final das contas, funciona numa dialética social. Agora vamos entrar na análise dialética. A religião, ela influencia a estrutura e é influenciada pela superestrutura. Por isso que existe cooptação. Por isso que a classe dominante consegue modificar os aspectos religiosos. Por isso que o iluminismo cria o antiteísmo. Porque na época o iluminismo ele foi um movimento de questionamento da época, tá? Mas o antiteísmo começa a se tornar cada vez um movimento mais de elite. Eu não estou falando que só tem pessoas de elite no antiteísmo, não. Eu estou falando que ele se torna um movimento com um pensamento de elite. Ele se torna um movimento com um pensamento anticlerical, tudo bem, muita gente anticlerical, antirreligioso como fundamento, o que já começa a ficar muito problemático, mas principalmente racista. A gente tem que entender o quão Quem racista. diria que ser contra a religião acabaria em um etnogenocídio, não é mesmo? A gente tem Quem que entender diria? por causa que o seguinte, e isso é relatado por vários filósofos, inclusive Marx, do século XIX. O Stirner fala, por exemplo, que enquanto os ateus enchem o peito para falar mal da religião, eles enchem o mesmo peito para gritar contra a trabalhadora sexual. Eles enchem o mesmo peito para gritar contra, por exemplo, o imigrante. Eles enchem o mesmo peito que eles estão gritando contra a religião para falar mal da outra religião. E aí começa um aspecto interessante. O antiteísmo ele é um movimento antirreligioso, mas completamente moralista. O antiteísmo é moralista pra caralho. Ele é moralista de um específico tipo de moral. Ele é da moral da religião que existia antes. No caso, o antiteísmo surgiu na Europa, logo ele é uma moral cristã. Então, o antiteísmo vai ser o quê? Vai ser anti-islâmico, vai ser anti-judaico, Uhum, vai ser anti. Qual termo uhum. sempre sexta? Vai ser. Ele vai ser antissemita, vai Uhum. ser anti-islâmico, vai ser anti-matriz africana. Por Não, causa. mas tem um outro também. Mas continue, continue. Ele vai ser anti-asiático Pegar um também. exemplo. É. Uhum. E aí, esses movimentos, eles são moralistas. Porque enquanto eles, ao mesmo tempo, esse movimento cristão de reação surge, como por exemplo, houveram vários movimentos de reação ao antiteísmo, o antiteísmo também se torna cada vez mais moralístico. Então, o que, que acontece? O antiteísta ele fala muito contra a religião, mas ao mesmo tempo ele fala que só existem dois sexos na transfobia. Ele também é homofóbico, ele também. Então, ele abandona a religião, mas não abandona a religião. Ele abandona, ele abandona a estética da religião. Mas o antiteísmo ele tem uma característica também importante. O antiteísmo é a religião do Estado. Não é a religião do. Eu não estou falando o ateísmo, eu estou falando o antiteísmo é a religião do Estado e do capitalismo. Porque o antiteísta, até o antiteísta, tipo, e da hierarquia, até o antiteísta, mas eu sou comunista, eu sou antiteísta. Até esse tipo de antiteísta, ele tem uma mentalidade que ainda se forma na moralidade estatal capitalista. Então, por exemplo, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, a gente tem que matar tal pessoa. O que começa a criar um punitivismo gigantesco. Antiteísmo também é punitivista. E eu vou além, é eugenista. Eugenista também.
E com você, o antiteísmo ele vai tão longe a negar a ritualística cultural. Ele vai negar rituais culturais perfeitamente saudáveis e que não tem nada tipo de errado neles. Ele começa a negar significância cultural. Porque, gente, vamos pegar o exemplo do Brasil. Quer queira, quer não, no Brasil os santos têm significados. Os santos têm origem, os santos têm significado cultural, não só isso. E aí tem a relação econômica. A economia começa a esvaziar. A economia capitalista, o que ela faz? O movimento antiteísta, ele não é só o cara que sai gritando contra a religião. Ele também tem uma característica pervasiva, que é o esvaziamento da cultura religiosa para servir ao capital. Por exemplo, quando um coach pega a estética de uma igreja e aplica a coisas tipo palestras. Quando uma pessoa pega a estética budista e aplica a ensinamentos de é só um estilo de vida. Não é só um estilo de vida. É uma religião, tem cultura, tem relações, tem muita coisa por trás. E o antiteísmo, aí você fala, mas como é que isso está relacionado ao antiteísmo? Porque os antiteístas também não gostam de coach. Os antiteístas militantes não, mas esse é o ponto. O antiteísmo é uma relação da burguesia. Como assim da burguesia? O antiteísmo ele vem da negação do iluminismo. Ele começa como uma reação moralista à religião. E ele é uma religião do Estado. Ah, mas eu sou ateu, quer dizer... Não, se você é ateu, você não... A gente não está falando disso. A gente está falando que o antiteísmo é uma religião do Estado. Por causa que ele Porque, tipo, pensa assim, se você não tem uma questão própria cultural, uma questão própria religiosa, o que vai ser a sua cultura, entendeu? Entende? Tipo, vão te empurrar quando você tem um espaço vazio, vão te empurrar, não, seu Deus agora é o capitalismo, basicamente, entendeu? É o dinheiro. Pega o dinheiro aí que você, sei lá, e daí numa igreja e bota no investimento, bota na bolsa aí. Uhum. E no final das contas, quando você classifica isso tudo, você chega a uma relação de que antiteísmo ele não é uma negação da religião ou da moral religiosa. Muito pelo contrário. Porque não tem como você negar a moral religiosa ou a religião. Não em um nível individual. Você não consegue abolir uma religião. Você não vai conseguir abolir uma religião. E olha que tentaram. Várias vezes, na história, em vários lugares. Tipo, a única forma de você abolir uma religião é matar todo mundo. Sabe? É a única forma. Não tem outra forma de você... É matar as pessoas. Não, se nem o até no Facebook conseguiu acabar com a religião. Mas... E olha... Eu tô falando... A gente tá aqui falando que essas coisas são reais, que a religião tá certa? Não, não. Religiões devem ser criticadas. Toda religião deve ser criticada. Absolutamente. Uma religião que tem uma ideologia homofóbica, transfóbica, racista, ela deve ser criticada. Sabe? Não tem como você não criticar esse tipo de religião. Uma religião com uma história de cooptação, de ataque, ela deve ser criticada. E, aliás, ela deve ser criticada pra caramba. Aspectos religiosos devem ser criticados e mudados, porque, novamente, a religião ela, ela é influenciada pela estrutura e pela superestrutura da realidade. A religião aqui, ela é influenciada pela estrutura, pela superestrutura, pela construção social. Ela não é influenciada só pelo aleatório. Ela é influenciada pelo mundo, pela realidade. Uma religião uma religião de um povo violento vai ser violenta. Uma religião de um povo pacífico vai ser pacífica. A religião. Aí você fala, não, mas o cristianismo fala de paz, mas não fala necessariamente. O nosso cristianismo moderno é extremamente militante. É extremamente militante. Não, existe música da Aline Barros, música infantil, falando de Josué.
Uhum. Josué, todo esse trecho de tudo mais. Josué não, tô falando de Jericó, confundi, gente. Tem uma música sobre Jericó. Jericó foi um cerco, entendeu? Uhum. Foi uns 40 dias de cerco. E depois tem toda uma descrição gráfica da coisa. É um Sim. bagulho que não era pra ser pra criança, entendeu? É. Mas Existe, militarizado. existem estruturas e superestruturas que vão influenciar a religião. Elas vão influenciar e vão ter aspectos negativos. Ah, mas e tá e sabe, criticar. E tem uma frase de um teologista que eu gosto muito que ele fala: se você nega a história da religião, você trai ambos. Você trai a história e a religião. Se você nega o aspecto da religião, você está traindo tudo. A religião também. Porque a sua religião hoje, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser um pouco polêmica, não é a mesma de 6 mil anos atrás, tá? Não é a mesma, tá? Só pra constar. Não é. Você pode até venerar o mesmo Deus, mas não é a mesma. Não é a mesma religião, não são os mesmos rituais, não são as mesmas formas culturais, não são nada. Se você pegar a religião de hoje, o cristianismo de hoje, e o cristianismo de 2 mil anos atrás, não é o mesmo. Não é as mesmas coisas. Nem lugares em condições próximas, por exemplo. Nem igreja de bairro. Igreja de bairro não é similar a uma igreja na Roma antiga, entendeu? Tipo, com todas as pessoas, todos os imigrantes e tudo mais, minorias. Uhum. Porque o mundo mudou. E a religião muda com o mundo. A religião vai mudar. Existiram traduções, existiram fundamentações, existiram realidades da religião que a religião mudou. A religião não é a mesma porque as pessoas traduziram certo ou errado, outro pronto, mas traduziram. E a tradução tem erros, tem falhas de comunicação, tem reinterpretação. É. Não, estamos no texto. Por exemplo, o caso da Bíblia. A Bíblia foi feita em 3 línguas. Todo mundo não tinha uma maneira 100% precisa de repassar cada um desses textos. E agora passando para palavras que nem toda língua tem. Então, por exemplo, o grego. O grego tem um monte de palavra que não existe no latim, por exemplo, entendeu? Ou no aramaico. E tu acha que a tradução é 100% fiel? É possível uma tradução 100% fiel? E seria até possível você fazer uma tradução fiel, mas você teria que mudar o texto. Tipo, de uma forma muito sinistra. Você teria que mudar as relações, porque você teria que explicar uma coisa que não existia no. E você também tem que. Muitas vezes a tradução 100% fiel nem é. Você nem quer uma tradução 100% fiel porque você quer que as pessoas do seu tempo entendam. Porque se a pessoa está fazendo uma parábola muito mirabolante de 6 mil anos atrás, a pessoa de hoje não vai entender. Porque ninguém vai saber o que está falando. Sabe? A, pessoa, a localização, você traduzir para um momento atual, também é importante. Não só para religião, para tudo. Sabe? Para tudo, sabe? Tipo, se você tá usando de texto político a texto de religião, não importa. Você traduzir uma coisa, você tem que traduzir para o momento atual. Que uma coisa que seja equivalente ou parecida. E nisso você perde significado também. Sabe? Isso também é importante você ter todos os tipos de tradução. E nesse meio, você também tem coisas tipo evangelhos apócrifos, por exemplo, no cristianismo. Você tem. No budismo, você tem várias linhas do budismo. Se eu não me engano, 13 ou 14 linhas do budismo. No shintoísmo, você tem pelo menos 35, sabe? Linhas diferentes de religião. E interpretações diferentes. A Umbanda tem. A Umbanda não é uma religião centralizada, então elas não é nem questão de linha. A Umbanda, praticamente cada região de Umbanda vai ter uma linha diferente, sabe? De análise, de teologia. Cada região da Umbanda vai ter uma linha diferente. Porque a Umbanda não é uma religião centralizada, não é uma religião, ela não é uma religião concretizada através de textos e textos e textos longos, de um texto sagrado único, como assim dizer. Tanto que aqui no Brasil tem influência justamente cristã, entendeu? No meio. Sim. E o antiteísmo, ele é racista, ele é eugenista, porque ele ataca a ritualística social, ele ataca a significância social, ele ataca o sentimento individual por causa que você fala, você não pode acreditar em Deus. Tipo,
Como assim, cara? Quem que é você? Não, tipo, claro, eu acho que dá até pra fazer no meio da live aí e bota aí, ó. Listinha de tudo que o antiteísmo é. Eugenista, etnogenocida, isolacionista, antissocial, entendeu? Ela é crinjão, é paia. Cadê? Tô colocando. Tô colocando cringe paia, Dima. Eu coloquei aqui, tipo. Ai, ai, ai. Por causa que Ok. quando você cria toda essa análise, você tá atacando a cultura e o indivíduo. Tipo, uma pessoa aleatória vira eu já vi. Eu sei porque eu também já fui essa pessoa, gente. Me desculpa, mas tipo, eu já fui essa pessoa. Tipo, o cara da salgadaria. Tipo, o cara que você vai no tio do salgado fala, que Deus te abençoe, tá? Tipo, você fala, Deus não existe. Tipo, porra. Porra, velho. Não, tipo, eu mando essa, tipo, na rua de boa, porque, pô, tem gente que fica feliz com isso, entendeu? Então eu mando. Pô, alguém mete uma dessa pra mim, eu vou olhar torto. Eu começaria a rir, mas eu olharia torto. Tipo, não, desculpa, mas, tipo, Deus não existe. Porra, velho, o cara só te mandou. O cara só te É, mandou. foi, tipo, eu quase tenho um bom dia, entendeu? O cara não tá fazendo Eu tenho um nada. bom dia religioso. Que- Quem que te machucou, gente? Não, quem que te Uhum, machucou, velho? uhum. Desculpa. Que porra E, é tipo, essa? nesse ponto machucou, tipo, tudo bem, pessoas que têm muito pé atrás, por exemplo, com o cristianismo, por terem lares horríveis e tudo mais, entendeu? Sim. Mas o ponto é, não é, tipo, como se diz, não é, pô, para de reclamar de gente religiosa. É, o ponto é, pô, pessoa que ativamente luta pelo fim da religião e critica o fim da religião. E esse sim é um povo que a gente tá tocando pau, entendeu? Sim, sim. Uhum. E chega no final, assim, o que a gente tá falando? A gente tá falando que tudo isso é como a religião surge, como a religião é materialmente construída e como a religião ela interage com o mundo. Ela interage com o mundo dialeticamente. A religião muda a sociedade muda a religião. A religião é parte da sociedade. E a religião não vai sumir. A religião não vai sumir no fascismo, a religião não vai sumir no comunismo, a religião não vai sumir no anarquismo, a religião não vai sumir em lugar nenhum. A religião não vai sumir. Não vai, você não vai causar uma revolução e vai acabar com a religião. Você não vai. Não sem genocídio, sabe? Não sem muito genocídio, sabe? Tipo, não sem matar muita gente mesmo. E mesmo assim, por causa que tem uma característica interessante sobre religião é que ela tem uma capacidade enorme de sobreviver porque as pessoas elas escondem. Porque as pessoas não são idiota. As pessoas não são idiota. Tipo, ninguém é burro. Sabe? Tipo, a pessoa. Quando o cristianismo era proibido em Roma, sabe o que as pessoas faziam? Elas escondiam. Porque elas não queriam morrer. Era isso que elas É, faziam. tipo, pô, pessoa religiosa manda no boca a boca, entendeu? Só só É, fala, pô, foi esse meu dia aqui, da hora, Deus me abençoe, entendeu? A pessoa não precisa carregar um tomo gigante de Bíblia, entendeu? Às vezes a pessoa nem tem fisicamente, a pessoa tem no celular, entendeu? sim, e tipo, isso não só aconteceu no cristianismo. Por exemplo, as religiões africanas sobreviveram no Brasil através de sincretismo e esconder. Eles escondiam as religiões africanas no Brasil. Porque era proibido, você morria. Os escravos eram mortos. Sabe? Por exemplo, o budismo, em vários lugares ele foi proibido, ele sobreviveu através de métodos criativos. Literalmente se escondendo ele direto. Por exemplo, os, algumas religiões, por exemplo, indo-europeias, inclusive quando o cristianismo copta, que foi o cristianismo copta tem muito preconceito contra o cristianismo copta, tá? O cristianismo copta que foi proibido em vários lugares, também se escondia. O judaísmo se escondeu por milhares de anos. Sabe? O judaísmo é uma prova de que, tipo, você proibir a religião não vai adiantar nada. As pessoas só vão Não, esperar e você se, morrer. tipo, Sabe? se fosse possível extinguir, como fala, religião, não existiria hoje pessoas satanistas, entendeu? Não existiria Porque satan... talvez seja o povo. É, talvez seja tipo, o povo religioso mais perseguido que tem.
Não, o né? judaísmo, não. O judaísmo, de longe. É o judaísmo. Não existia mais judeu. Por causa que, tipo, gente, o judaísmo foi perseguido por milhares de anos em todos os lugares da Europa. O judaísmo. Se fosse possível você eliminar uma religião, o judaísmo não existia mais. E o judaísmo tá aí, tipo, de boa. Sabe? O judaísmo tá lá, ó. Tá lá. Tá de boa. O, o, o Islã começou como uma religião proibida. E depois ele virou uma religião majoritária. Então, sabe, ninguém. Ninguém vai conseguir. Você não vai conseguir acabar com a religião. O mundo comunista não vai acabar com a religião. O mundo anarquista não vai acabar com a religião. Lugar nenhum vai acabar com a religião. Não vai. Porque as pessoas vão só esconder. As pessoas só vão criar. As pessoas só vão ser criativas. É só isso que elas vão fazer. Elas só vão ser criativas. É um esforço em futilidade. E é um esforço cruel. Mas no final das contas, como a gente estava dizendo, a gente também vai criticar a religião. No podcast, em um podcast no mês que vem, a gente vai falar, por exemplo, do kardecismo. O kardecismo A gente vai tacar pau no Allan Kardec. e o kardecismo é homofóbico, transfóbico, racista, supremacista branco. Aquela porra daquela região é tudo. Não, eu não posso nem citar falas célebres do kardecismo, porque, pô, é coisa de gatilho, entendeu? Coisa de. Vai ter que ter um aviso no meio do podcast. E a gente vai falar disso no podcast. Fiquem ligados. Uhum. E é isso aí, E vai gente. ser o primeiro podcast que eu vou aparecer, né? Provavelmente. Vai ser da hora, vai ser da Coisa hora. boa. Vai ser, Uhum. vai ser da hora. Bom, é isso aí, gente. Até mais. Espero que tenham gostado. Alguma pergunta aí, galera? Um beijo. Alguma pergunta? Alguma coisa? Façam as perguntas enquanto eu tô me despedindo aí. Foi, tipo, tava sendo muito bom participar aqui das lives, junto com a Flaren. Inclusive, num tema que eu tenho um pouquinho de propriedade que eu tive muito estresse ao longo da minha vida e com a polarização isso melhorou. Muito bom, então. Até mais, gente. Até. Boa noite.